ocorrerá o arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, e no final da grande tribulação, com a derrota do anticristo, realizada por Cristo, será estabelecido o milênio, tá certo? E no final do milênio haverá a segunda ressurreição e o juízo final, conforme já descrevemos aí no quadro também. O conceito pré-milenista, pré-tribulacionista, às vezes chamado de dispensacionalista, faz uma clara distinção entre a igreja e os israelitas. De acordo com esse conceito, a igreja será arrebatada para a glória antes da conversão em massa da nação israelita, conforme também já coloquei aí no quadro que está representado. Nesse caso, a salvação de Israel se dará no período da grande tribulação, quando a igreja não estiver mais aqui na terra. Um outro aspecto do pré-milenismo, pré-dispensacionalista, pré-tribulacionista, outro aspecto do pré-milenismo, pré-tribulacionista, é interpretar as profecias bíblicas literalmente, sempre que for possível. Então a prioridade, diferentemente das escolas amilenista, pós-milenista e da subdivisão pós-tribulacionista, a ênfase é o literalismo. Só é adotado a alegorização quando a própria Bíblia indica a alegoria. Então, por exemplo, as narrativas de João com relação à subida da besta, né, a besta que sobe do mar, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, tinha patas de urso, corpo de leopardo, boca de leão. Então vemos aí, a própria Bíblia dá todos os sinais de estar usando uma alegoria. Uma alegoria que dentro dela encerra a interpretação de vários fatos. Os fatos, por exemplo, do anticristo ser a concatenação de vários reinos. E esses vários reinos descritos já anteriormente em Israel. Em Daniel. Quando viu o leão alado, né, que eram arrancadas as asas. Depois viu o leopardo com 4 cabeças, né, 4 asas. E o leopardo que subia também do mar. Viu o urso, né, que tinha 4 costelas na boca, e que subia do mar e levantava-se sobre um lado. Depois viu o animal terrível. Então vemos, aquilo que Daniel viu separadamente em relação aos 4 animais, são visualizados por João num único animal com características de cada um deles. E aí este animal, que é visto por João, necessariamente é alegórico. Ele é uma alegoria que representa diversos conceitos. Conceito das nações subjugadas pelo governo do anticristo. O anticristo funde essas nações num só governo e se estabelece sobre elas e reina sobre elas e as lança contra Israel, né, que será atentado por elas, né, será cercado por elas, mas será liberto por Cristo e a igreja que virá no Armagedon, que virá na guerra do Armagedon, estabelecer o seu reino, né, a chamada parousia, a vinda física e visível de Cristo. Então vemos aí, aquilo que a Bíblia indica alegoria, é alegoria, mas só há alegoria quando houver uma indicação clara de alegoria. A prioridade é a literalização, a leitura literal das profecias do Antigo Testamento e das narrativas, né, escatológicas, conforme descrito aí. Um outro aspecto do pré-milenismo, pré-tribulacionista é a interpretação das profecias literalmente sempre que for possível, especialmente quando se trata das profecias do Antigo Testamento acerca de Israel, tá certo? Argumentam que as bênçãos de Deus prometidas a Israel terão cumprimento entre os judeus, nada tendo a ver com a igreja. Então existe, aí adotando a questão do âmbito das dispensações, existe a dispensação que trata de Israel, especificamente de Israel, e são profecias de Deus para Israel e se cumprirão literalmente na vida de Israel. Tá certo? Aquelas que não se cumpriram estão reservadas para o âmbito escatológico, são para o futuro. E serão sobre Israel. Elas não serão transferidas para a igreja, porque Deus tem um plano com a igreja, um plano específico com a igreja. Então uma coisa é aquilo que se cumpre para a igreja, outra coisa é aquilo que se cumpre para Israel. O dispensacionalista faz essa distinção. Portanto, se faz necessário interpretá-las num plano literal e não espiritual. E aí temos aqui uma parte, onde vamos abordar aqui uma visão dispensacionalista da história israelita, que é muito importante da interpretação bíblica. Israel serve mais ou menos como uma espécie de relógio de Deus. Então esse relógio de Deus, podemos chamar também de relógio escatológico, ele é abordado aqui conforme é descrito, né? A atual prosperidade do povo judeu indica indica que o fim está perto. Aí vemos aí Mateus 24, 32 a 28. Esse trecho aqui é muito interessante,
E eu vou fazer a leitura dele, porque é um trecho muito importante para a abordagem dispensacionalista. Então, ele é indicado aqui, Mateus 24, deixa eu localizar aqui. Mateus, capítulo 24. 24 dos versículos 24, 28. Vamos ver aqui. Mateus 24. Localizar aqui a parábola. Apesar que todo o capítulo 24 ele é bastante importante. Então, na verdade, vamos fazer a leitura do capítulo 24. Veja só. Mateus capítulo 24. Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Então veja a descrição que Cristo faz no Evangelho acerca das características da sua vinda visível. Aquilo que para o pré-tribulacionista dispensacionalista é chamada a segunda etapa do evento A Vinda de Cristo. A vinda de Cristo, a primeira etapa é descrita por Paulo. Paulo nos dá uma descrição mais ampla. Por que não Cristo? Porque Cristo estava no meio dos judeus. Os judeus não participaram, por causa da rejeição, não participaram da primeira etapa. A primeira etapa é o arrebatamento, destinado à igreja, por causa da sua entrega a Cristo, a sua salvação em Cristo, a sua aceitação a Cristo. Então os judeus que aceitam a Cristo também participam. Mas os judeus que rejeitam, a eles é direcionada essa descrição. Cristo está tratando aqui daquilo que será interesse para os judeus. Tá certo? Cristo está no meio dos judeus. Está voltando-se, a sua palavra está voltada para eles. Então não faz sentido Cristo falar de algo que não é algo do qual não participarão. Cristo está tratando aqui acerca daquilo que eles participarão, em vista da sua rejeição. Eles rejeitam a Cristo, então eles participarão daquilo que está sendo descrito aqui, a partir causado por sua rejeição. Se eles houvessem aceito, participariam daquilo que Cristo descreve como arrebatamento. Aquilo que Paulo descreve, Paulo descreve como arrebatamento. A gente vai ver mais para frente essa abordagem das duas etapas do mesmo evento. O evento A Vinda de Cristo. Primeira etapa, arrebatamento. Segunda etapa, parousia. E a parousia é aquilo que é descrito aqui. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja aí a profecia de Cristo como resposta à rejeição de Israel e a previsão daquilo que aconteceria na continuidade histórica a Israel. Então Cristo veio, Cristo pregou a eles, foi rejeitado, tá certo? A partir dessa rejeição haveriam consequências, e as consequências estão sendo claramente explícitas aqui. Vedes essa construção, vedes isso com que tanto vocês se encantam, o templo de Herodes, né? Vedes o templo de Herodes, que também é reproduzido aí em outros templos, né? Vemos aí pessoas reproduzindo o templo de Salomão com muito afinco, gastando fortunas de dinheiro para reproduzir o templo de Salomão, quando isso de forma alguma foi priorizado por Cristo, quando isso de forma alguma foi louvado por Cristo. Os discípulos estavam tentando colocar para Cristo. Veja só que coisa magnífica. E Cristo estava dizendo para eles: não dê atenção a isso. Não se importe com isso. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja o grande valor que Cristo dá a reproduzir o templo de Salomão. O templo é Ele agora. Cristo é o nosso templo. Cristo é o centro do nosso culto. Cristo é o centro da nossa vida. Nós somos cristocêntricos. Então não adianta colocar a questão de reproduzir templo de Salomão. Isso é perda de tempo e de dinheiro. Então veja só. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É a grande aflição de todos aqueles que lidam com escatologia, né? Tentativa de previsão com relação a dias exatos. Quando será? Quando será? Eles ficaram chocados com essa palavra da destruição do templo, de não ficar pedra sobre pedra, e a partir desse choque, né,
Cristo conseguiu incutir neles a grande preocupação. Aquele que lida com escatologia é uma pessoa que está preocupada, é uma pessoa que está indignada com a situação. Então Cristo colocou neles o clima certo. Olha, vocês estão muito contentes com isso aí, vocês estão muito impressionados com isso aí, mas na verdade isso aí está destinado à destruição. E aí eles se atentaram para o momento, falaram, o negócio está feio, está complicado, vamos procurar saber mais sobre isso. E aí quando chegaram a Cristo, querendo saber o que? A data, que é a grande falha de todo que lida com escatologia e avança além do limite, tentar marcar a data. E aí foi isso que eles tentaram arrancar de Cristo, ao que Cristo vai responder. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores, tá certo? Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Uma palavra direcionada aos discípulos, né, que propagarão o evangelho por toda a terra. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja se esse não é o quadro atual. Veja se esse não é o quadro atual pelo qual a igreja passa. Quantos falsos profetas têm se levantado com teologias espúrias, pregando coisas aberracionais, levando a igreja a estar distraída em relação ao grande evento, né? Levando a igreja para esta praga chamada teologia da prosperidade, que faz o homem cobiçar e desejar aquilo que é da terra e rejeitar aquilo que é do céu, que faz o homem lidar com a igreja como se fosse uma bolsa de valores, que faz de Deus como se fosse fonte de lucro. Então vemos aí muitos que têm se levantado nesse âmbito, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí vemos muitos cristãos que não manifestam mais o amor de Cristo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então você vê, a pregação do evangelho, ela prossegue além do âmbito do arrebatamento. Além do âmbito do arrebatamento. Então a pregação do evangelho será até o fim. Então, após o arrebatamento, aqueles que forem ávidos, né, que eles estiverem em comunhão e participaram do arrebatamento, prossegue a pregação do evangelho com aqueles que ficarem do arrebatamento, que não tiverem estado atentos na comunhão plena com Cristo, não foram arrebatados, mas prosseguirão na obra da pregação do evangelho, que irá até o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. A questão da restrição, né, do quanto se pode andar no sábado. Então ele usa esse extremo zelo dos judeus em relação à guarda do sábado como uma forma de alerta. Então fala, aquele dia será um dia terrível. E tomara que essas ocasiões não se deem nem no inverno, o que impossibilita a locomoção, por serem terras de difícil acesso, né? Estava se pronunciando aqui em Jerusalém. Então o inverno impossibilitava a movimentação, e o sábado, que é uma movimentação, uma restrição religiosa. Então ele usa essas figuras para situar as pessoas na sua época em relação a essas dificuldades. E aí ele fala, inclusive, ele falou aqui mais atrás, ele fala aqui acerca da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Veja só a analogia entre a abordagem da 70ª semana de Daniel, aquilo que é descrito na 70ª semana em relação
a semana 70 mesmo, a semana que encerra, a abominação da desolação